Qual vai ser a introdução? Vai ser eu arrumando o cabelo, entendeu? Vendo se o cabelo tá legal, tirando esse suor da testa. Essa é a introdução, gente. A introdução vai ser assim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai responder alguma gente, né? A gente porque tem o Antônio aqui do meu lado, por isso que eu tô falando a gente, tá? Eu até ia mostrar ele, mas se eu trocar tudo isso daqui, eu vou ter que arrumar tudo de novo, ele vai me crucificar, porque já faz 1 hora que eu tô tentando começar a gravar esse vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas de alguns formulários que eu já mandei diversas vezes para todos os freelancers que já tiveram contato comigo em algum lugar, em qualquer uma das redes sociais que a gente utiliza. A verdade é que a pergunta diz o seguinte, né? Se você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, ou uma cerveja ou um vinho, porque eu gosto de todos eles, o que você me perguntaria? Eu tenho várias perguntas assim para receber e a ideia é que esse seja um quadro do canal com mais recorrência. Mas antes da gente começar as perguntas propriamente dito, não se inscreve sim, não se esquece de se inscrever no canal e já colocar o curtir se você gosta desse tipo de vídeo, porque afinal de contas vai vir muito conteúdo com base nessas perguntas, tá? Então vamos lá, vamos começar para a nossa primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é assim, ó. Consigo trabalhar em mais de uma área de atuação? Exemplo, design e e-mail marketing. Eu não sei exatamente o que significa trabalhar com e-mail marketing, mas imagino que seja ou escrevendo, ou disparando, ou agenciando alguém que vai trabalhar com e-mail marketing. A realidade é que sim, tá? Sendo muito sincero, você consegue sim trabalhar com mais de uma área de atuação. Eu, particularmente, já trabalhei com diversas áreas, tanto da área como design, como web, como marketing. Hoje, especificamente, eu trabalho com branding para infoprodutores, mas eu ainda ofereço alguns tipos de serviço e de vez em quando, dependendo de como está a minha agenda, dependendo do projeto, eu acabo aceitando projetos mais específicos. Por exemplo, recentemente eu aceitei o projeto para fazer as telas de um aplicativo para um cliente que eu fiz branding. E eu gostei da ideia de fazer o projeto e acabei aceitando. Não é a minha área de especialidade, mas acabei pegando esse job, porque eu já ia fazer mesmo outras telas, já ia fazer todo o redesign da marca dele, achei que faria sentido trabalhar um pouco e colocar um pouco do meu conhecimento de UX na prática propriamente dita. Eu falo muito propriamente dito, é impressionante. Bom, a realidade é que você pode, mas você precisa avaliar se faz sentido você trabalhar com mais de uma área. Por quê? Geralmente ganha mais dinheiro quem consegue se especializar não apenas numa área, mas também em um nicho. Então vamos supor que você vai trabalhar exclusivamente com o nicho de nutricionistas. Você vai conseguir focar melhor naquilo que você faz para aquele público, para aquele nicho, da mesma forma que se você for trabalhar única e exclusivamente com design de marca. Então você acaba masterizando, usando melhor o seu tempo. Mas dá para você trabalhar. A grande maioria dos freelancers começam como generalista, ou seja, trabalha fazendo design de redes sociais, design de marca, entre outras possibilidades. Então sim, dá sim para você trabalhar com mais de uma área de atuação, sem dúvida. Antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Se você está vendo esse vídeo no YouTube público, saiba que os membros do Academy Pro, que é o nosso programa, que é a nossa recorrência, que é a nossa comunidade, já viram esses vídeos aqui antes. Então, quem é membro do Academy Pro recebe esses vídeos do YouTube primeiro, tá? Aliás, recebe todos os nossos conteúdos primeiro. Se você quer saber como funciona o Academy Pro, se é pago, se é gratuito, tem ambos os planos. Mas se você quer saber melhor, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ir lá, ler, entender e ver qual o plano que faz mais sentido para você no seu momento, tá? A próxima pergunta, então. Como foi o começo da sua carreira e que conselho você daria para quem está começando? Eu falo sobre isso em vários vídeos diferentes e às vezes acho que até tem uma live que eu contei um pouco mais, então vou ser um pouco mais resumido, tá? Tem mais conteúdos meus espalhados por aí em que eu falo como foi o início da minha carreira. Mas basicamente eu comecei como professor de informática, então eu dava aula em escolas particulares e depois, para freelar mesmo, eu comecei a dar aula particular na casa dos clientes. Então eu ia até a casa do cliente e dava uma aula de informática lá. Como eu comecei a aprender, estudar e ensinar design gráfico, eu comecei a
entender melhor dessa área e gostar muito mais dela, acabei deixando a área de instrução e entrei para a área de fazer design. Em seguida fui para web design e fui seguindo aí para várias outras áreas ali, pegando vários projetos nesse meio tempo. Como foi o início, assim, né? Tirando a parte prática do que exatamente eu fiz, foi bem difícil, tá? Porque, para ser sincero, eu trabalhava como CLT e me vi desempregado, porque os lugares onde eu estava trabalhando não estavam me satisfazendo em vários níveis. Então teve um local onde eu fui demitido e vários outros em que eu pedi as contas. Bom, quando eu me vi finalmente sem muitas opções, já que nenhuma vaga estava servindo para mim e eu mesmo propriamente não estava conseguindo passar nas entrevistas que eu estava fazendo por N motivos, eu acabei meio que jogado no mercado de freela e foi a única forma que eu encontrei de ganhar dinheiro. Com o tempo eu comecei a perceber que existia muito mais do que só ganhar dinheiro. Mesmo aparecendo outras oportunidades, acabei optando por ficar e me manter na vida freelancer. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, tá? Então já faz 10 anos que eu tô aí na carreira freela. Aí tinha uma pergunta que era qual conselho que eu daria para quem está começando. Eu também repito isso com muita frequência e corro o risco de me repetir se você já viu algum vídeo meu ou qualquer outro vídeo meu aqui no canal. É bastante simples, né? Estudar, para mim, é a primeira de todas as coisas que você vai precisar fazer. Então é o conselho principal. Estuda bastante sobre a carreira freela, não só sobre a sua técnica ou sobre aquilo que você oferece, não só sobre o seu serviço, mas também sobre a vida do empreendedor no Brasil. Então estuda o mercado, estuda como funciona toda a parte administrativa, porque você vai precisar. E acima disso, eu vou ter que dar um conselho, tá conectado ao outro, não espere estar pronto para começar, porque você nunca vai estar. Faz 10 anos que eu tô como freela e ainda existe síndrome de impostor, ainda existe um sentimento de que às vezes eu vou pegar um job que eu não vou dar conta ou que eu não vou gostar do resultado, enfim. Isso ainda existe, vai continuar existindo, pelo menos para mim. É algo que eu acho que vai acontecer para sempre. Então, estuda, mas não deixe de colocar em prática aquilo que você está estudando. Em seguida, na sequência, não espera terminar um curso para colocar ele em prática. Faça durante, não espera você terminar, sei lá, uma faculdade ou um técnico ou qualquer coisa do gênero. Sim, e quando eu falo estuda, não estou falando só sobre formação tradicional, tá? Estuda de maneira geral, estuda por conta própria. Você vai precisar entender um pouco e até desenvolver um pouco essa habilidade autodidata para ser freelancer, porque você meio que é o único que pode se gerenciar, tá? A próxima pergunta: como você adquire seu conhecimento? Como que eu adquiro o meu conhecimento? Principalmente a partir da troca, do compartilhar. Então eu compartilho muito daquilo que eu li, daquilo que eu tentei aplicar, daquilo que eu li num artigo, que eu estudei num curso, muito de forma autodidata. Então eu leio muito, procuro muito, pesquiso mais ainda. E quanto mais eu pesquiso e estudo sobre um assunto, mais coisas, termos e novas coisas eu vou pesquisar. Então eu vou aprendendo principalmente a partir dessas formas. E é claro, sempre tentando colocar em prática, sempre colocando em prática aquilo que eu aprendo. Eu costumo dizer, e repito isso também com bastante frequência, que você aprende muito mais quando você pratica, tá? Tanto que existe uma frase por aí que eu também gosto de falar, que na prática, a teoria é outra. Então, por que essa frase é legal? Porque na hora que você vai praticar aquilo que você aprendeu só em teoria, você percebe que existe todo um universo que você desconhecia, que você não sabia que existia. E, portanto, você vai ter que aprender coisas novas, quer queira, quer não, tá? Já que você foi jogado no universo completamente novo. Então, praticar aquilo que você está aprendendo talvez seja a melhor forma de aprender, pelo menos tem sido a forma como eu aprendo. Ler bastante, eu leio. Esse ano eu não li muito, né? Esse ano que passou. Mas eu gosto de ler e quando eu não tô lendo livros, eu tô lendo algum artigo, alguma coisa do gênero, tá? Como ser tão produtivo? Eu queria saber quem foi a pessoa que mandou isso, né? Porque a pessoa não faz ideia de como é a minha vida. Se tem uma coisa que eu não sinto que eu sou, é produtivo, gente. Eu me considero uma pessoa organizada. Eu acho que eu sou uma pessoa organizada. Pelo menos eu tento ser uma pessoa organizada. E isso é mais relativo ao trabalho do que da minha vida de maneira geral. Eu não sou uma pessoa organizada, por exemplo, sei lá... Não sei, não consigo. Cita um exemplo aí de alguma coisa na vida. Nas finanças, por exemplo, eu não sou uma pessoa organizada nas finanças.
Pelo contrário até, né? Eu sou uma pessoa bem desorganizada. Então eu não me considero uma pessoa organizada financeiramente, por exemplo, né? Mas eu sou bastante organizado com os meus projetos, com os processos, com as etapas, com a forma como eu vou, com a minha rotina. Então se eu vou começar o dia, por exemplo, eu tenho ali, eu vou olhar primeiro os e-mails, depois eu vou responder. Eu gosto bastante de usar um método chamado GTD. Então tem muitos conteúdos. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição para algum vídeo que eu já tenha falado sobre isso, ou algum vídeo de alguém que já tenha falado sobre isso, porque eu já falei muito sobre esse método. Mas a verdade é que você precisa pensar da seguinte forma: não existe esse ser tão produtivo, tá? Eu não sou essa pessoa, tão produtiva, e eu não tô dando uma de modesto aqui, eu não sou essa pessoa tão produtiva. Eu tenho picos de produtividade e eu vou buscar principalmente no autoconhecimento. Então eu tento descobrir qual é os meus momentos mais produtivos do dia. Por exemplo, eu produzo muito melhor de manhã, então eu vou fazer com que eu coloque os meus projetos o máximo possível pela manhã, justamente para que eu possa concluir mais coisas em, entre aspas, menos tempo, ou fazer coisas melhores em menos tempo, né? Conseguir entregar um resultado melhor. Mas não existe isso de ser tão produtivo. É uma cobrança que, principalmente de coaches, de guru, do mercado de empreendedores de palco, né? Que é essa galera que, sei lá, herdou a empresa do pai ou da mãe, mas tá lá, né? Ensinando como empreender. Conheço vários, inclusive. E detesto todos também. Então, essa coisa de ser tão produtivo não existe. O que existe na realidade é você ser organizado. Então, para você ser uma pessoa, entre aspas, mais produtiva ou conseguir concluir melhores coisas, entregar melhor resultado no seu trabalho, eu sempre vou recomendar que você busque se organizar, que você busque ser uma pessoa mais organizada, porque isso vai te trazer mais produtividade como consequência, não como objetivo principal. Durante muitos anos eu falei várias outras coisas sobre produtividade, mas hoje isso tem sido a minha crença principal. Tanto que você vai ver vídeos eu falando sobre dicas de produtividade aqui mesmo no canal, você encontra. Mas não é o meu foco hoje. E como ser mais produtivo. Não, gente. Vá no seu tempo, no seu ritmo. Eu sei que existem vários contextos. Às vezes você precisa mesmo entregar um projeto e às vezes você não vai estar bem. E, gente, não tem o que fazer, entendeu? Ou você vai ter momentos que você vai ter conflitos com você mesmo, e você vai ter que aprender a lidar com isso a partir de terapia, principalmente terapia, autoconhecimento e aceitar que o mundo não é 8 ou 80, não é preto no branco, não existe essa dualidade, sabe? Essa dicotomia. Isso é uma grande mentira que, sabe-se os deuses, se não o capitalismo criou para nos colocar em caixinhas e afins. Então, não existe isso de ser tão produtivo, e essa ideia de que vocês têm de que eu sou tão produtivo é um erro. Eu tô parando vários projetos porque para mim a prioridade agora nesse momento é gravar esse vídeo, por exemplo. Então isso é uma prioridade. Isso significa que eu organizei as minhas prioridades, mas tem um monte de coisa atrasada ali. Então atrás aqui no meu computador tem várias coisas atrasadas. E várias coisas permanecerão atrasadas no decorrer dos meus próximos projetos. Não tem jeito, não tem forma de ser, tá? Se você conhecer uma fórmula fantástica que funcione, você conta pra gente que a gente compartilha aqui, não tem problema, tá? Como me colocar profissionalmente nas redes sociais? Posicionamento, né? Como se posicionar nas redes sociais. Inclusive a gente tem preparado alguns conteúdos sobre isso, tá? Se você ainda não é membro do Academy Pro, corre no link que está na descrição, porque por enquanto a gente está cobrando, tem tanto a assinatura gratuita como a assinatura paga, e a gente está cobrando um valor bem pequenininho, bem assim, acessível, com o objetivo real de criar uma comunidade freelancer, e a gente vai postar conteúdos exclusivos sobre posicionamento, podcasts, vídeos, aulas, tem vários tipos de conteúdos lá. Então corre no link aí para você entender a mecânica. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, nosso suporte também está sempre disponível. E, inclusive, esse vai ser um dos assuntos das próximas aulas, que é posicionamento nas redes sociais. Assim, a grosso modo, você precisa conhecer primeiro, antes de falar de posicionamento de redes sociais, de falar de conteúdo, o que postar, como postar, qual é o melhor design, paleta de cores, você precisa voltar 10 casas e entender primeiro qual é o seu posicionamento
para o seu serviço, para o serviço que você presta. Quem é o seu público-alvo? Para quem você quer prestar serviço? Qual é o público que você quer atingir? Essa é a primeira coisa que você precisa entender, porque quando você sabe com quem você vai falar, você vai entender melhor quais formatos você vai utilizar, porque você está pensando no seu público final. Então você está pensando principalmente no seu cliente, naquele cliente que você quer atingir. Então foca nisso primeiro, tá? A primeira coisa que você precisa entender é quem é o seu público-alvo. Você já tem um nicho, você já tem uma persona, você não faz ideia do que eu tô falando? Coloca nos comentários que a gente traz mais conteúdos depois sobre isso. Mas pesquise e estuda mais sobre isso primeiro, tá? Foco em descobrir quem é o seu público-alvo. Porque de nada vai adiantar eu vir aqui com várias dicas sobre redes sociais se você não sabe com quem você tá falando. No fundo, tudo é decidido pelo público final, né? Aquela pessoa que você quer atender. Se você vai usar as redes sociais como portfólio, ou se você vai utilizar as redes sociais para criar conteúdo, ou se você vai fazer uma mescla, né? Um mix entre portfólio e conteúdo, tudo isso vai depender de qual é o nicho, qual é o serviço, para quem você quer falar, tá? Isso é a primeira coisa que você precisa decidir. Então coloca aqui nos comentários se você já sabe qual é o seu nicho, se você não sabe, coloca nos comentários que você gostaria de mais conteúdo sobre isso, tá? Vamos para a nossa próxima perguntinha aqui. De onde tira a criatividade para criar os conteúdos? Então, isso já está totalmente conectado com a ideia de você ter um público-alvo, entende? Se eu sei para quem eu estou falando, eu já tenho 50% do caminho pronto. Eu já andei 50% do caminho. Os outros 50% é perguntar para essas pessoas que conteúdos fariam sentido. Essas perguntas aqui, por exemplo, estou respondendo perguntas que vocês me mandaram. Também vou deixar um formulário aqui embaixo para vocês responderem para os próximos vídeos, né? Para a gente até ter mais perguntas. E aí isso gera mais conteúdos, né? Naturalmente isso vai gerar mais conteúdos. O básico de você criar conteúdo é você entender que você tem a sua própria bagagem. Né? Você tem as suas próprias experiências. Eu não estou vindo aqui com grandes estudos de casos. Eu estou vindo aqui com a minha experiência. A minha experiência fala bastante. A gente tende a não dar muito valor à nossa experiência. Mas isso é um erro, tá? Nós deveríamos dar um pouco mais de valorização para a nossa própria experiência, porque eu já passei 10 anos nesse caminho. Eu já fui e voltei várias vezes, eu já caí, eu já quase enriqueci, já fiquei pobre de novo, e fico indo e vindo, e eu continuo tendo dificuldades que todo freelancer tem. Eu não sou a voz da razão, mas toda vez que eu trago alguma coisa, que eu compartilho um pouco daquela sua dúvida, e isso te ajuda um pouquinho, eu estou criando um conteúdo. Então, da onde eu tiro essa criatividade? De vocês. Das suas perguntas, entendeu? Da sua pergunta especificamente, daquilo que vocês me perguntam nas redes sociais, das dúvidas que vocês têm, daquilo que vocês me mandam no direct. Aliás, se você chegou por aqui, você não faz ideia de onde você tá, meu nome é Sebastian, tá? Você tá no canal de Ser Freela, acho que eu esperei quase, sei lá, metade do vídeo para te falar isso, mas por um acaso eu também estou no Instagram e eu respondo todas as DMs. E é por lá que começou, inclusive, os primeiros conteúdos, né? Foi por lá que a gente começou a responder as primeiras pessoas. Foi justamente de lá que veio a criatividade. Aliás, a gente precisa depois até, quem sabe, falar mais sobre criatividade, né? Porque as pessoas ainda criam uma visão muito mística sobre o que é ser criativo, sobre o que é criatividade. E, gente, criatividade é nada mais, nada menos do que a junção da sua bagagem com algumas outras coisas, a sua experiência de vida, tá? É você ir unificando as coisas que essa bagagem, você vai criando coisas novas a partir da junção dessas ideias. Você é um aclopado de ideias, você é um aclopado de referências, tá? Então, ser criativo tem toda uma questão muito menos mística do que o que parece, tá? Muita gente, inclusive, vende criatividade como se fosse isso. Eu gosto de citar muito, e também vou deixar aí alguns links disponíveis, o Murilo Gun, porque ele fala muito sobre, ele desmistifica essa coisa de criatividade, né? O que significa ser criativo. Bom, então acho que é isso, tá? Como gerir o tempo, trabalho e família, não perdendo clientes ou trabalhos? Então, deixa eu te contar aqui uma coisa. Não tem regra, não tem fórmula, não tem palavras mágicas, não tem jeito mágico de fazer isso. A vida é um constante equilíbrio. Às vezes você vai perder jobs porque você está focado nas prioridades, que é estar com a sua
família, com as suas pessoas, com as pessoas que você gosta, com seus entes queridos. Às vezes você vai ter que conversar com seus entes queridos e falar, eu preciso focar no meu trabalho. Nesse momento, minha vida precisa estar focada no profissional. Tudo é uma questão de alinhamento e entre expectativas. Então, se você é casada, por exemplo, a pessoa com quem você está casado, e casado não estou falando só de papel, a pessoa com quem você compartilha a sua vida, tá? Você vai ter que se alinhar com ela, né? Vai ter momentos em que você vai estar mais focado no trabalho, momentos que você vai estar mais focado nessa pessoa, né? Em estar com essa pessoa. E este equilíbrio, tá? Aliás, uma coisa que é muito importante as pessoas acham que equilíbrio é andar no meio, né? Andar no caminho do meio. Isso não existe. Outra vez, isso também não existe. É uma falsa dicotomia, enfim, é uma mentira. Não existe andar no meio. O que existe é você ficar balanceando entre todos esses aspectos que é a sua vida. Você é uma pessoa multifacetada, você vive no mundo de imensas diversidades, você vai ter várias frentes na sua vida, amigos, famílias, pessoas que são parentes, que não são necessariamente famílias, a pessoa com quem você compartilha a sua vida que é muito mais família, enfim. E todas essas, o trabalho, determinados tipos de clientes, determinados tipos de projetos e todas essas facetas vão ser úteis, entende? E vão ser diferentes entre elas. Então não existe essa de, como é que eu faço para manter tudo ao mesmo tempo? Não dá. Você não é um equilibrista. Não dá para você ficar equilibrando tudo ao mesmo tempo. E se você parasse para analisar o que faz um equilibrista, você ia ver que na realidade ele também não está segurando tudo ao mesmo tempo, né? Ele está fazendo um grande jogo de fazer você sentir que ele está segurando tudo ao mesmo tempo, quando na realidade ele está balanceando uma coisa no momento, outra coisa em outro momento. Só que ele faz isso rápido demais e a vida não é assim, né? A vida tem seu próprio ritmo, seu próprio tempo. Cada uma dessas coisas vai ter seu próprio tempo. Então, a realidade não tem como você equilibrar isso sem fazer um alinhamento de expectativas. E tá tudo bem, vai ter momentos que você vai estar mais focado em família e vai ter momentos que você vai estar mais focado em trabalho. A vida é assim, tá? Quanto antes você aceita isso, melhor você vai gerir o seu tempo, né? Para finalizar essa pergunta especificamente, tudo é uma questão de tempo em específico, é uma questão de prioridades. Então, o que você está fazendo na realidade é equilibrando quais são as suas prioridades desse momento, para depois você possivelmente mudar essas prioridades mais para frente. Às vezes vai ter 2 ou 3 prioridades, que não é o ideal, né? Porque deixa de ser prioridade a partir do momento que você tem uma, né? Se você tem mais de uma, deixa de ser prioridade. E aí já não faz muito sentido o que eu estou falando, mas eventualmente você vai ter momentos em que você vai priorizar a sua família, vai ter momentos que você vai priorizar seu trabalho, vai ter momentos que você vai priorizar a sua saúde, né? Que é uma coisa que nem colocaram, né? Colocaram tempo, trabalho e família, mas não colocou, por exemplo, como priorizar a sua saúde mental, por exemplo, né? Como que você faz para gerir tempo e ainda ter tempo para fazer terapia, eventualmente fazer algum tipo de exercício físico, eventualmente se alimentar de forma saudável. Aliás, é outro conteúdo que eu também não vejo ninguém falar, né? A não ser que sejam os gurus empreendedores de palco. Essa galera tem tempo pra caramba, porque elas têm uma renca de funcionários, né? Então dá para eles terem tempo. Então uma coisa que você precisa pensar não dá, você precisa aceitar não dá para você focar em tudo ao mesmo tempo, tá? Você vai ter que elencar prioridades e ir uma por vez, tá? E tá tudo bem, faça um alinhamento de expectativa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que te acompanham. Às vezes você vai ter que falar pros seus amigos, olha, nesse momento eu tô focado na minha carreira, sinto muito, se eles são seus amigos eles vão entender, se eles não são seus amigos, bom, azar deles, eu acho, né? Porque no final das contas você acabou eliminando pessoas que podem vir a ser tóxicas na sua vida. Se você tivesse começado hoje já nessa indústria mais, entre aspas, saturada? Será que a pessoa estava pensando, né? O que faria de diferente para chegar onde você está hoje? Bom, eu não estou numa indústria saturada. Nem o design é saturado, nem o branding é saturado, nem o infoproduto, o mercado que eu atendo, é saturado. Pelo contrário, na verdade são muitos mercados emergentes, né? Eles estão o tempo inteiro se renovando, design principalmente. Hoje a gente tem web, a gente tem design de marcas, a gente tem, enfim, a gente tem UX, né? A gente tem design think, não estou falando design só visual, estou falando design pensamento solução, né? Então tem um mix gigantesco, não tem como dizer que está saturado, tá? Mas vamos supor que você estivesse começando hoje,
né? No meu mercado, o que eu faria de diferente para chegar onde... Não fez sentido essa pergunta? O que eu faria de diferente para chegar onde eu estou hoje? Se eu estivesse começando hoje. Você entendeu a pergunta? Fala para mim a pergunta. Se você tivesse começado hoje... Se você começar hoje, quais são os seus primeiros passos? O que você faria para... Porque eu coloquei justamente essa pergunta para você ter a sua visão, porque o mercado saturado não é saturado. O que eu faria de diferente? Para você chegar onde você chegou, se você tivesse começado hoje. O que eu faria de diferente para chegar onde eu cheguei hoje, né? Que eu ainda acho que eu não cheguei em lugar nenhum. Essa é a realidade. Mas as pessoas têm essa impressão, né? De que a gente chegou em algum lugar. É porque talvez eu esteja muito filosófico nesse vídeo, né? A gente tem muito essa coisa de caminho, chegada, propósito, missão. E, gente, a vida é uma jornada, sabe? Tipo, não tem chegar em algum lugar. Mas, se eu considerar o meu histórico de vida, com certeza eu saí de algum lugar e cheguei em algum lugar, estou em algum lugar. O que eu faria de diferente? Não sei se eu faria alguma coisa diferente. O que eu daria de conselho para as pessoas chegarem mais rápido aqui? Estudar finanças, porque isso foi uma das coisas que travou a minha vida durante muito tempo. Ainda é uma dificuldade, então estudar finanças com mais afinco e estudar organização com um pouquinho mais de paciência do que eu tive no início. No início eu não tinha muita paciência, para falar a verdade, para me organizar. Por mais que eu gostasse, eu já saía fazendo as coisas de qualquer jeito e chamava aquilo de organização. Eu acho que essas seriam as únicas coisas que talvez eu faria diferente, assim. Aliás, inclusive, eu falei toda essa filosofia de boteco, né? Mas que é uma filosofia real, talvez principalmente porque eu tenha assistido um filme recente que se chama Soul, da Pixar. Acho que é o filme mais recente, depende se você for um viajante do futuro, pode ser que não seja um filme tão recente assim, mas que é um filme que vale a pena e eu acredito que ele vai ser atual durante muitos e muitos anos, né? Porque a gente fala o tempo inteiro de propósito, missão de vida e todo esse rolê, e a gente esquece um pouco que a vida é uma jornada e a gente não aproveita isso, a gente fica o tempo inteiro focado em onde nós vamos chegar. E isso gera mais e mais ansiedade a todo tempo, então precisa talvez moderar um pouco, aproveita um pouco melhor essa sua jornada, principalmente como carreira freelancer, como autônomo, etc., para depois se preocupar realmente com as coisas, sei lá, com essa coisa de propósito. Acho que não faz muito mais sentido para mim, sabe? Propósito é aquilo que você está fazendo agora, nesse momento, tá? O que você faz para se manter motivado, para vencer a procrastinação, sabendo que ela é ligada muito ao emocional? Não faço, né? Porque me manter motivado é uma luta constante todos os dias. Eu faço terapia, é o que eu faço. Para me manter motivado, e isso é real, tá? O que eu faço para me manter motivado é terapia. O tempo inteiro eu estou conversando com as pessoas que eu amo e com a terapeuta, propositalmente, para que eu possa justamente conseguir encontrar um pouco mais de motivação. Estou nessa busca, porque tem dias e dias. Nos dias que eu não estou bem, eu tento aceitar que eu não estou bem. Na maioria das vezes eu consigo e simplesmente vou descansar naquele dia. Às vezes o dia tá assim. Procrastinação não é esse monstro todo que as pessoas estão pensando. A gente, de novo, isso está totalmente relacionado com aquela ideia de que você precisa ser produtivo o tempo todo. E isso não é real, tá? Você precisa ser produtivo quando você puder ser produtivo. Não estou dizendo para você ser um procrastinador e acabou, né? Procrastina tudo, deixa tudo para amanhã. É você saber equilibrar essas duas coisas. Às vezes a procrastinação não é um monstro, às vezes ela é só o seu corpo te pedindo para parar e descansar porque você não está fazendo isso. Se você fizer mais pausas, com mais constantes, descansar melhor, com certeza você vai procrastinar menos. E tá tudo bem se você sentir aquela vontade de procrastinar, às vezes. Parar para ir assistir uma Netflix, parar para ir assistir um vídeo no YouTube, como você está assistindo esse aqui agora, parar para ir ouvir um podcast. E não precisa estar relacionado à sua vida, ao seu trabalho, pode ser coisas completamente aleatórias. Você pode parar para assistir uma animação, você pode parar para assistir um desenho, você pode parar para assistir um anime, ou whatever. Ou para, como faz o Antônio aqui, assistir reviews de brinquedos, entendeu? Que é um hobby dele. E tá tudo bem, gente. O lance é, você precisa realmente parar, você não é uma máquina. Nem as máquinas aguentam, entende? Se você deixar uma máquina ligada o tempo inteiro, ela vai dar pane, ela vai precisar de manutenções constantes. Foca no fato de que você não é uma máquina, e você também precisa de manutenções, essas manutenções
podem ser menores se você pausar mais vezes, tá? E por último, mas não menos importante, né, nesse vídeo, como ser mais efetivo na prospecção. Cara, estude muito sobre negociação e vendas, estude bastante sobre neuromarketing, principalmente aplicado em vendas. Se você estudar um pouco mais sobre negociação propriamente dito, você vai aprender melhor sobre comportamento das pessoas. Então, se você aprender mais sobre como funciona o comportamento do seu cliente, daquela pessoa que você está tentando transformar em cliente de fato, né, do seu prospecto, naturalmente você vai conseguir melhorar a sua lábia, por assim dizer. Você vai conseguir entender melhor como você pode melhorar as suas apresentações, como você pode melhorar a sua abordagem, tá? Então, neuromarketing, negociação são dois termos assim que deviam estar aí com estudos recorrentes, tá? Inclusive, também tem curso sobre isso no SOS Freelancer. A gente tem um módulo inteiro que a gente fala sobre vendas. O SOS Freelancer é o nosso curso mais completo, é o curso de habilidades freelancers. A gente vai ter uma turma em 2021, então o link já vai estar aí na descrição para você se cadastrar na lista de espera, porque a gente não tem a data específica, mas a gente já está se organizando, tá? Tem outros cursos ainda mais para frente que a gente vai falar sobre prospecção, e vou deixar o link aí do Freela Academy, né, que é a nossa academia de conhecimento. Você vai poder aí olhar todos os cursos que estão disponíveis. Eu chutei a câmera. Você vai conseguir olhar todos os cursos que já estão disponíveis ou os próximos cursos que estarão. Vou deixar o link aí. Não esqueça também, tá? Do Academy Pro, que é a nossa comunidade. Todos os links vão estar na descrição, mas enfim, vamos ter mais cursos sobre prospecção, vamos ter mais cursos sobre venda, e o SOS Freelancer esse ano também vai ter turma, né? É um curso que a gente abre esporadicamente, vai ter turma, então entra aí na página de inscrição para você ficar sabendo primeiro, tá? Lembrando que quem é Academy Pro fica sabendo antes de todo mundo. Bom, então é isso. Não esquece de marcar esse vídeo como curtir aqui embaixo. Se você curtiu, comenta aí as outras perguntas que você gostaria de fazer. Todos os links que eu falei estão aí disponíveis aqui embaixo. Então, se você quer mandar perguntas para esse quadro, que vai ser recorrente, vai ser um quadro recorrente, você vai ter um formulário aí para você mandar essas perguntas. Afinal de contas, o que você me perguntaria se pudéssemos tomar um café, um vinho ou uma cerveja, tá? Ou uma água, um suco, o que você gostar de tomar aí, para mim tá tudo bem. Marca, compartilha para que esse vídeo chegue em mais pessoas, mais freelancers, e até o próximo vídeo.